Olá, nono ano. Nós estamos aqui hoje para falar da obra Os Miseráveis, volume único, né, com adaptação de Júlio Emílio Brás. Antes de chegarmos ao enredo realmente, eu gostaria de comentar com vocês algumas curiosidades dessa obra. Então, essa obra foi escrita, né, foi publicada a primeira vez em 1862, tá? Ela, na originalidade, contém 5 volumes, né? Cada volume com o nome de um personagem, né? O último, o 5º volume, encerrando a obra, tem a titulação de Jean Valjean, né, que é o protagonista desse contexto. Então, assim, para a gente ter uma ideia, como eu já tinha citado para vocês antes, que a obra que nós estamos lendo é adaptada, né, de acordo com a idade de vocês, né, e tal, mas na originalidade são 5 volumes. Essa obra é enorme, é muito conhecida, assim, famosa no mundo todo, né? Teve em 1862 publicação em vários países, inclusive no Brasil, tá? Então, vamos começar a falar um pouco sobre esse enredo, analisar essa história, né? Alguns pontos principais, né? Elencar para vocês essas ideias. Pois bem, vamos lá. Temos aqui esse primeiro ponto que fala sobre a situação política e social da França no século XIX, né? Então, Os Miseráveis, de Victor Hugo, traz pra gente uma discussão muito acerca desses ideais. Para isso, ele acaba utilizando o personagem Jean Valjean, que é o protagonista, que nós sabemos que é o principal, significa ser o principal desse enredo. Sendo o principal desse enredo, ele acaba demonstrando vários sentimentos, ele acaba demonstrando várias características, né, as quais o próprio Victor Hugo, naquele contexto, procurava transparecer. Ele usou Jean Valjean para mostrar, então, essas críticas, né, tanto política quanto social, daquele contexto. Por que ele usou Jean Valjean nesse sentido? Porque a própria obra, se intitulando Os Miseráveis, traz pra gente um contexto de miserabilidade, né, de pobreza mesmo. Então, aquele contexto, né, ali, o pano de fundo, o cenário sendo o Paris, demonstrando aquela população tão miserável, tão pobre, tão necessitada. E Jean Valjean era um desses cidadãos. Então, ele era órfão de pais, dos pais, e acabou morando com a irmã. A irmã tinha 7 filhos, e no mais tardar, essa irmã falece, e ele acaba sendo aí o sustento da casa, né? Então, nesse ponto, né, que um dos momentos mais fortes da obra, em que ele rouba um pão, né, e através desse roubo desse pão, devido não a um impulso, algo ali que ele pudesse evitar, mas ele estava passando por uma situação de pobreza extrema, de sustentar mais 7 pessoas. Então, o meio influenciou muito naquela ação. Ele necessitava daquele pão, era fome que ele tinha, era fome que os sobrinhos tinham. Então, por roubar um pão, primeiramente ele foi condenado a 5 anos. Claro que ele passou muitos outros anos na cadeia também, por outros pontos, outras situações que foram acontecendo no decorrer do enredo, né? Muito bem. Só que não só através de Jean Valjean, como também de outros personagens que eu vou elencar com vocês, esses aspectos pessoais que o Victor Hugo quis, né, demonstrar, aparecem muito fortes. Claro que em 5 volumes, como eu comentei com vocês, muitos outros personagens apareceriam, né?
porém rapidamente cairiam em esquecimento. E os que mais ficam na memória do público, né, das pessoas que leram, né, ou que com certeza lerão, são esses personagens: Fantine, Cosette, Marius, Javert e os Thénardier. Então, assim, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre esses personagens. Nós sabemos que Fantine era uma moça, né? E ela teve contato com um rapaz, uma aventura amorosa, e dessa aventura amorosa, que naquele contexto ali, ela não era aceito esse tipo de aventura amorosa, não era consolidado pela sociedade naquele momento, então ela teve uma filha. Só que ela não pôde assumir essa filha devido às circunstâncias sociais, não era aceito uma mulher, né, porque ela foi abandonada, esse pai não assumiu essa criança, então ela não poderia ficar com essa criança. Então ela encontrou pessoas que ela pensava, né, que seriam boas, que poderiam cuidar da sua filha, que são os Thénardier, que mais à frente a gente percebe que são pessoas que não possuem caráter, que não cuidaram de Cosette como prometeram, né, que cuidariam, né, e ela acaba sendo enganada. Cosette é uma menina muito frágil, né, de saúde, e ela acaba sofrendo muito dentro desse contexto, né, sendo muito humilhada pelos Thénardier, né. Mais à frente no enredo a gente conhece Marius, que é um revolucionário, porque nesse contexto do livro a gente percebe que existe uma revolução acontecendo, né. Temos o inspetor Javert, que é um personagem que é obcecado, né, em conseguir prender Jean Valjean. Não importava para ele se tivesse mudado de conduta, como aconteceu no decorrer da história, não importava. Ele era obcecado, né, por conseguir prender Jean Valjean. Muito bem. Para fechar esse comentário, eu gostaria que vocês fechassem, pensassem num ponto máximo desse livro, dessa obra literária, que é quando a figura do bispo aparece no enredo. Então, você tem um personagem que sofreu muito com a pobreza, com a miserabilidade. Você tem essa personagem, ela é presa, ela fica muitos anos ali na cadeia, ela sofre muito ali, porque se você for analisar, presa pelas circunstâncias, presa fisicamente, não só fisicamente, e ali você consegue perceber que naquela ação que o fez, né, ficar na cadeia, a pureza daquele contexto ali, de tentar alimentar os sobrinhos, né, o porquê de estar ali, o contexto social que o pressionou de não ter oportunidade de um emprego, né, naquele contexto, o que o levou a fazer aquilo. E depois, saindo da cadeia, depois de tantos anos, o preconceito que ele sofreu, né, de ninguém confiar mais naquela pessoa, que acontece também, continua acontecendo, então esse romance é muito atemporal, porque a desigualdade social que é trabalhada ali naquele contexto também continua hoje. Um ex-presidiário, você pense no contexto de hoje, traga para a realidade, um ex-presidiário também sai da cadeia, apesar de ter cumprido, às vezes, independente de uma pena ou outra, de já ter cumprido, é muito difícil dele recuperar na sociedade a confiança. As pessoas ficam sempre, né, usando uma expressão popular, sempre com o pé atrás. E Jean Valjean sofreu na pele tudo isso, esse preconceito. Só que o bispo aparece. Então, gente, o que representou a figura desse bispo dentro daquele contexto todo, a confiança que ele depositou nesse homem, sem ao menos conhecer, a bondade que ele transpareceu para Jean Valjean foi tanta, que aquele coração que ele estava endurecido, com todo o sofrimento que ele já tinha passado naquele contexto, ele conseguiu ter uma outra visão da vida.
Então essa personagem, ela tem um impacto muito grande sobre Jean Valjean. Então pensem na obra antes do bispo e pós-bispo, o que representou. E o que a bondade demonstrada sem esperar nada em troca do outro pode, tocando o outro, apesar de toda a tristeza que o outro pode ter, de todo o sofrimento que o outro pode ter, de toda a amargura, o que essa bondade pode fazer com que o outro sinta. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Refletissem sobre essa obra e, tendo questionamentos, me enviem, que na semana que vem eu postarei atividade sobre esse livro. E mais à frente, como eu já citei para vocês, nós assistiremos a um filme que tem o mesmo nome, né, sendo um musical, e faremos também outra atividade sobre ele. Tá bom? Beijos!